Esse aqui é um dos menores países da Europa. Um país praticamente sem criminalidade e com altos índices de qualidade de vida. Aqui o transporte público é gratuito, é só chegar e embarcar. É o país com o maior salário mínimo da Europa e, antes que eu me esqueça, é um dos países mais ricos do mundo. E neste vídeo vamos entender por que Luxemburgo é um país tão diferenciado e por que tantas pessoas têm migrado para cá. Um país onde os portugueses vêm para limpar banheiro. Mas antes, a minha dica de ouro neste vídeo. Se tem algo que está me ajudando muito nessa viagem é usar a AstroPay para pagar as minhas contas. Com a AstroPay eu tenho acesso a uma conta global grátis, que facilita demais as minhas compras internacionais e com o menor IOF do Brasil, apenas 0,38%, além de uma taxa de conversão de 1,5%. É mais barato que outras contas globais e muito mais barato que usar o cartão de crédito. Mas o que tudo isso quer dizer? Economia. Assim, eu consigo ter acesso às minhas informações financeiras de uma forma muito mais prática, rápida e segura. Tudo aqui na palma da minha mão. Por isso, eu pedi e a AstroPay disse sim. Clicando no link na descrição do vídeo, você tem 10% de cashback na sua primeira operação de câmbio. Ou seja, se você comprar $400, por exemplo, você já ganha $40 de cashback. É só adicionar qualquer moeda internacional na conta, trocar real por outra moeda ou pagar no exterior com o seu cartão utilizando o real. Lembrando que o limite é de $40 por usuário e o cashback válido para uso único. Clica aqui no link na descrição, abra sua conta e viva globalmente. De acordo com a revista Forbes e com dados do FMI, Luxemburgo é hoje o país mais rico do mundo per capita em 2025, na frente de lugares como Singapura, Catar, Noruega, Suíça e os Estados Unidos. Mas como este pequeno país chegou até aqui? Luxemburgo tem uma história muito interessante, marcada por guerras, conquistas e o incrível desenvolvimento até se tornar um dos países mais prósperos do mundo. A história do país começa oficialmente no ano de 963, quando o conde Siegfried adquiriu um pequeno castelo chamado Luxemburg, que significa pequeno castelo, localizado em uma posição estratégica entre grandes reinos europeus. Este castelo foi o embrião do que viria a se tornar a cidade e o país de Luxemburgo. Ao longo dos séculos, Luxemburgo passou por diversas mãos, sendo governado por burgúndios, espanhóis, austríacos, franceses e prussianos. Durante este período, o país se fortaleceu como uma fortaleza militar, com muralhas e estruturas defensivas impressionantes, que a gente pode visitar até hoje. Em 1815, após as guerras napoleônicas, Luxemburgo foi elevado a grão-ducado no Congresso de Viena, mas ficou sob controle da Holanda e da Prússia. Foi só em 1867 que o país conseguiu a sua independência plena no Tratado de Londres. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Luxemburgo foi invadido pela Alemanha. Na Segunda Guerra, o país foi totalmente ocupado pelos nazistas e anexado ao Terceiro Reich de Adolf Hitler. A família real e o governo fugiram para o exílio e muitos luxemburgueses resistiram à ocupação nazista. Após 1945, Luxemburgo cresceu economicamente e participou da fundação de várias organizações que dariam origem à União Europeia. Hoje, o país é um centro financeiro global, tem uma das melhores qualidades de vida, abriga diversas instituições europeias, incluindo o Tribunal de Justiça da União Europeia. Mesmo pequeno, Luxemburgo tem uma história rica e cheia de reviravoltas que ajudaram a moldar a sua identidade e importância na Europa.
E por que eu estou contando tudo isso para vocês? É que através da história deste lugar, podemos compreender as bases que ajudaram a colocar Luxemburgo onde ele está hoje. Nenhum país se torna tão próspero da noite para o dia. Luxemburgo é um dos menores países da Europa, mas a sua importância econômica e estratégica é gigantesca. Localizado no coração do continente, o país faz fronteira com a Bélgica, França e Alemanha, o que lhe confere uma posição privilegiada para negócios e logística. O país possui uma área total de 2.586 km². É menor que o Distrito Federal, sendo ele um dos menores países do mundo. Sua capital, a cidade de Luxemburgo, é um importante centro financeiro global e uma das sedes da União Europeia. O território luxemburguês se divide em duas regiões principais: Oostling, no norte, caracterizado por colinas e florestas, e Gutland, no sul, região mais plana e densamente povoada, onde se encontram as principais cidades e centros industriais. Atualmente, Luxemburgo tem cerca de 660 mil habitantes, dados de 2024. O país possui uma das maiores taxas de imigração da Europa, quase 50% da população sendo estrangeira, incluindo portugueses, franceses, alemães e italianos. Aqui em Luxemburgo existem oficialmente 3 idiomas: o luxemburguês, que é o idioma nacional, o francês, que é usado no governo e na legislação, e o alemão, que é usado na mídia e na educação. Na escola, as crianças aprendem esses 3 idiomas desde cedo e as aulas são dadas em alemão. Além disso, o inglês também é bastante falado e, para surpresa de muitos, o português, já que cerca de 14% da população do país é de imigrantes portugueses que vieram para Luxemburgo atrás de uma melhor qualidade de vida. E neste balaio, coloque também os brasileiros, que somam aproximadamente 4 mil cidadãos aqui. Portanto, não é difícil encontrar restaurantes portugueses ou brasileiros aqui em Luxemburgo. O seu setor financeiro é um dos mais importantes do planeta, abrigando mais de 120 bancos internacionais e grandes fundos de investimentos. Outros setores que impulsionam a economia incluem tecnologia, logística e a crescente indústria aeroespacial. Luxemburgo tem um dos maiores padrões de vida do mundo, com transporte público gratuito, educação de alto nível e um dos melhores sistemas de saúde da Europa. Sua segurança e estabilidade política fazem deste país um destino atraente para profissionais e empresas internacionais. Luxemburgo pode ser pequeno em tamanho, mas a sua importância global é imensa, seja pelo setor financeiro, qualidade de vida ou diversidade cultural deste pequeno grão-ducado que se destaca como uma potência na Europa. Se recordam que eu disse lá atrás que 14% da população daqui é de portugueses? Isso representa quase 95 mil pessoas. E o que atrai tantos portugueses é simples: Luxemburgo tem o maior salário mínimo de toda a Europa. De acordo com a Eurostat, em 2025, o salário aqui vai ser de 2.637 euros por mês, enquanto o salário de Portugal é de 870 euros. Obviamente que Luxemburgo é um país mais caro que Portugal, mas para muitos compensa viver aqui do que viver em Portugal. E se aqui você tem o salário mais alto da Europa, em Portugal você tem um dos mais baixos do continente. Eu disse mais no começo do vídeo que Luxemburgo tem o maior salário mínimo da Europa, que muitos portugueses vêm para cá para trabalhar, tanto é que 14% da população daqui de Luxemburgo
é formada por portugueses e que eles vêm para fazer todo tipo de trabalho, inclusive lavar banheiro. Certamente vai ter português jogando hate nesse vídeo, porque é isso que eles fazem. Então gostaria de pontuar algumas coisas. Primeiro, eu não odeio Portugal. Meu pai era português e eu tenho um carinho gigantesco por Portugal. Quando eu chego em Portugal, eu sinto no sangue, tá? Segundo, todo trabalho é digno, tá, gente? Então, assim, lavar banheiro não é humilhação para ninguém, tá? Certamente os portugueses vão dizer, mas brasileiro lava banheiro em Portugal por 5 euros. Sim, uma coisa também não exclui a outra. E sorte do brasileiro que lava banheiro em Portugal, porque tem muito brasileiro passando necessidade em Portugal, morando na rua. E eu fiz questão de frisar esse ponto porque muitos brasileiros acham que todo europeu é rico, e não é bem assim. E vocês já pensaram em se mudar para Luxemburgo? O salário mais alto da Europa, um dos melhores sistemas de saúde do continente, praticamente sem criminalidade e transporte público gratuito. Eu acho que talvez eu me mude para cá. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante no Vou na Janela, siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.